Tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nesse nosso COBEM, 58º COBEM, sendo assim de uma forma virtual, com forma inusitada, né, gente? Que bom que a diretoria conseguiu resolver, conseguiu efetuar esse COBEM virtual. E no primeiro dia já foi ótimo, né, gente? O meu nome é Viviane Grobério, eu sou docente da Universidade Federal de São João del Rei e da Faculdade de Barbacena, de Medicina de Barbacena. Eu dou aula de ginecologia e obstetrícia e saúde e espiritualidade. E eu agradeço muito o convite por participar dessa mesa, que vai ser sobre um tema super importante, que é a preceptoria nos tempos atuais. O preceptor, que é a palavra-chave, né? Que separa a instituição de ensino para o início do trabalho. Então, nós vamos estar falando hoje do papel do preceptor nos tempos atuais. E nós temos, para participar dessa mesa, os professores. O professor Sérgio Henrique de Oliveira Botti, que é filho da dona Manuelina, que é uma senhora professora primária do interior de Minas Gerais, com 89 anos. O professor Sérgio, ele tem doutorado em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, sendo que sua tese foi o papel do preceptor. Ele é preceptor de alunos internos e residentes em hospital público de ensino e na atenção primária de saúde da rede pública há 25 anos. O nosso segundo docente vai ser o professor Paulo Roberto Alves de Pinho, que possui doutorado em medicina pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele tem experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica. E temos o nosso médico residente, que é Odenir Nadalim Júnior, que ele é médico e mestre em bioética pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Atualmente, é médico residente do programa da Residência Médica e Medicina de Família e Comunidade do Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Ele foi coordenador discente da Regional Sul, da Sul 2, da Associação Brasileira de Educação Médica, ABEM, em 2018. Então, eu vou passar a fala para o nosso primeiro professor, que é o professor Sérgio. Professor Sérgio. Boa tarde. Eu quero começar agradecendo primeiro o convite de estar aqui nessa mesa com vocês, na figura da Viviane, que representa o Congresso, a organização do Congresso. Então, quero agradecer a oportunidade de participar numa mesa tão amigável com Viviane, Pinho e Odenir. E espero agradecer também vocês a disponibilidade de me ouvir, né? E quero, para a gente ter uma conversa um pouco sobre o que a gente tem do preceptor no tempo atual. Eu começo, então, essa nossa conversa questionando, trazendo alguns questionamentos, alguma provocação para a gente pensar. O preceptor, ele é realmente importante na nossa sociedade? Qual formação é exigida para uma pessoa ser preceptor?
Há algum processo de seleção para se tornar um preceptor? Ou a maioria das vezes a gente tem um convite ou uma imposição? Chegaram os alunos aí e você vai ser preceptor deles por esse período. Será que realmente o preceptor é a figura que serve de fundamento, de alicerce, que tem caráter essencial e determinante no processo de formação dos médicos? É aquele profissional que é básico e indispensável, sendo fundamental nessa formação? Será que existe escola médica sem preceptor? Ainda, estamos numa sociedade que realmente é a sociedade que busca a todo custo o conhecimento, onde esse conhecimento está globalizado e onde o acesso à informação e a demanda por aprender ela é muito assim intensa nessa sociedade? E aí eu trago algumas reflexões, na verdade são algumas falas de alunos que a gente tem e que faz a gente pensar nessa questão, né? Ou a gente ainda está presente numa sociedade que prefere trabalhar pouco e ganhar muito, numa sociedade que tem dificuldades com línguas e que, com isso, a informação é difícil nesse processo? Será que a gente ainda está presente numa sociedade que tem outras coisas a fazer e, por isso, não consegue tanto estar assim, acessível ao aprendizado? Será que o problema de renda, a famosa economia, que tanto nos incomoda, mas que está tão presente no nosso meio, será que isso tem dificultado essa sociedade a realmente aprender? Né? Será que a gente investe na nossa formação para depois recuperar tudo? Isso que é um mundo globalizado por aprender? Será que a gente se transformou em consumidores e não em cidadãos, dispensando viver numa terra cheia de sentidos, de cosmovisões diferentes, com alteridade, desenvolvendo nossa capacidade crítica e o nosso poder de consciência? Continuando nesses questionamentos, será que as tecnologias em educação elas vão transformar a qualidade da educação? E eu continuo lembrando que a tecnologia ela é tão antiga quanto a espécie humana. E a gente precisa lembrar que tecnologia não se restringe aos eletrônicos, mas em tudo que beneficia o ser humano. E que seria tão importante se a gente conseguisse perceber, se a gente conseguisse destacar a necessidade de interação em grupo, colaborando para a formação da tecnologia, e não a tecnologia apenas um ato isolado. Qual o papel que a tecnologia teria numa educação de baixa qualidade? E ainda, há outra maneira de educar médicos distante e isolado da prática real, no qual a tecnologia é a grande vedete? Será que podemos confiar na tecnologia como única ferramenta? E continuando as nossas perguntas, as nossas questões, teremos que nos confiar em políticas públicas que ditam diretrizes de cuidado, educação e gestão? Temos nós, realmente, políticas de Estado nesse sentido? Devemos ficar esperando essas políticas num momento que a gente percebe que nem o Estado, nem os governantes estão seguindo nesse caminho? Quem pensa cuidado, gestão e formação em saúde? Muitas vezes nós, preceptores, que, na verdade, nessa vida tão conturbada, é como se a gente tivesse, e por isso essa lembrança desse filme, né, tocando violino no telhado. A vida do preceptor está cada vez mais parecida com isso.
onde a gente tem que ter cuidado com várias coisas, se equilibrar e ainda tocar o nosso violino. Mas quais serão os nossos rumos, então? Devemos focar em especialização na preceptoria, em profissionalização, na formação de preceptores? O nosso referencial devem ser as competências dos preceptores? Ou, como eu tanto estudei, o conceito de preceptor? Ou vamos ficar esperando incentivos governamentais? Ou ainda, precisamos ainda buscar a nossa identidade coletiva? E talvez o nosso caminho, o preceptor nos tempos atuais, o preceptor num futuro próximo, ele seja muito mais do que isso que a gente tem ouvido tanto, muito mais do que isso que a gente tem escutado tanto. Talvez os nossos caminhos sejam começando a ultrapassar a antiga dicotomia ensino-serviço, preceptor e professor. Quantas vezes ouvi isso? Ah, isso aqui é só para professor. Preceptor não participa desse evento. Preceptor não participa dessa reunião. Preceptor não tem direito de fazer esse curso, porque isso aqui é só para professor. Né? Essa arcaica dicotomia ainda não está ultrapassada. E talvez o nosso caminho para ser preceptor efetivamente, hoje e no futuro próximo, seja ultrapassar essa dicotomia, seja ultrapassar o sentido de treinamento, de fazer com que as pessoas se tornem hábeis, destros, capazes por meio de instrução, disciplina ou exercício. É preciso ultrapassar esse conceito de só habilitar, de só adestrar. É um conceito que a gente traz muito forte e que eu me lembro quando eu fazia treinamentos de atividade física, é muito ligado a isso, né? Tornar hábil, destro, capaz de instrução. Será que a gente pode escolher para o nosso futuro próximo ultrapassar essa maneira de pensar e de agir? E aí, sim, desempenhar o nosso papel de educador, porque, na verdade, preceptor e professor são ambos educadores. E quando a gente chama de educador e a gente abarca nessa palavra tão rica o preceptor e o professor, todos nós ganhamos. Porque o sentido de educação para a gente é exatamente oferecer todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento como pessoa. E talvez seja esse o nosso caminhar do futuro, do preceptor nos tempos atuais, do preceptor no futuro próximo, do preceptor hoje. A gente precisa firmar esse nosso papel de educador, buscando essa educação que almeja o pleno desenvolvimento como pessoa. E pensando nesse sentido, eu ainda trago mais um questionamento, que é onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? E fico pensando se não é esse o nosso caminho, de ultrapassar o sentido de oferecer informação, ultrapassar o sentido de facilitar o conhecimento e chegar numa preceptoria que busque, tanto para preceptor quanto para aluno, a busca da sabedoria. Porque, como nos diz essa última frase, para adquirir conhecimento é preciso estudar, mas para adquirir sabedoria é preciso observar. Foi uma aluna de graduação que me disse essa frase pela primeira vez, que eu ouvi essa frase pela primeira vez da boca dela, e que me trouxe essa reflexão que eu queria dividir com vocês aqui. É preciso ser preceptor nesse sentido, no sentido de buscar a preceptoria, de buscar a sabedoria, no sentido de ultrapassar
a aquisição de informação e de conhecimento. E, para terminar, eu queria, antes, agradecer a essas 5 pessoas que estão aqui presentes nesse último slide, né? Os 3 primeiros são 2 professores de medicina, 2 preceptores e a esposa de um deles, que publicaram um livro de poesias e de fotos com os pássaros. E no momento em que a gente tem tanta dificuldade em ser preceptor, esses preceptores servem de luz para a gente, porque o que eles falam e o que eles mostram nessas imagens tem muito a ver com nossa caminhada de preceptoria. Muitas vezes, o preceptor se acha dessa maneira, como um passarinho, mas ele segue, ele não fica parado. E o que eu quero dizer para os preceptores é que não importa se tudo está contra a gente, não importa se está tudo tão ruim que parece até que o mundo vai acabar nesse instante. Porque o que importa é que sabemos voar, sabemos ser preceptores, porque nós somos, né? E mesmo quando a gente se sente num voo solitário, a gente ainda pode perceber e ainda pode ouvir como se o mundo dissesse o que jamais o mundo disse para a gente, que é possível acreditar na gente e que é possível ser feliz. E eu quero terminar, agora realmente terminar, agradecendo a esses 2 compositores que escreveram, Carlos Fernando e Geraldo Azevedo, que mostraram nessa música um pouco do que é para a gente ser preceptor. Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, na palma da minha mão. Na palma da minha mão, tem os dedos, tem as linhas, que olhar cigano caminha, procurando alcançar. A nau perdida, o trem que chega, nova dança, mata verde, esperança. Em suas tranças, vou voar, passarinho, eu vou voar, passarinho, eu vou voar. Canta, canta, passarinho, canta, canta, miudinho, na palma da minha mão. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração. Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, na palma da minha mão. Meu alegre coração é triste como um camelo, é frágil que nem brinquedo, é forte como um leão. É todo zelo, é todo amor, é desmantelo, é querubim, é cão de fogo, é Jesus Cristo, é lampião. Passarinho, eu vou voar. Passarinho, eu vou voar. Passarinhos, vamos voar. Era isso que eu queria trazer um pouco para vocês hoje, dessas reflexões. Obrigado.
Agora, gente, muito lindo, Sérgio, muito lindo mesmo. Dá para refletir muito. Gente, agora nós vamos ter um minuto de uma gota de cultura. Nós vamos assistir um filme MP4, tá? E depois os outros apresentadores vão dar continuidade na nossa mesa redonda. Olá, meu nome é Adélia, eu tenho 30 anos. Eu nasci no Ceará, mas atualmente eu moro em Belém, sozinha, apenas com a companhia do meu cachorro chamado Zack. Eu perdi a visão do meu olho esquerdo aos 11 anos, em uma brincadeira de família. Eu e meus irmãos jogávamos caça de melancia uns nos outros, até que meu olho esquerdo foi atingido e teve hemorragia interna, vindo a atrofiar-se com o tempo. Aos 15 anos, eu perdi a visão do meu olho direito, em consequência do glaucoma. A pressão interna dele foi aumentando sem que eu percebesse. Quando eu fui ao médico, já era tarde demais. Essa minha situação acarreta algumas dificuldades que me impedem fazer o uso de meus direitos humanos básicos, dentre eles, o direito à saúde. Por exemplo, quantas vezes você já viu um cartaz de campanha de saúde acompanhado de uma decodificação em braille? Ou quantas vezes você já viu uma informação de infraestrutura, como um mapa, acompanhado de algum funcionário para explicar? Já reparou que não há nada nas paredes que possa auxiliar a locomoção de nós, pessoas de baixa visão? Quantos oftalmologistas existem no posto de saúde mais próximo da sua casa? Nenhum, né? Já parou para pensar que atendimentos oftalmológicos para nós deveriam ser considerados rotina e não apenas quando a situação fugir do controle? Essas são apenas algumas das indagações que listei e que podem ser consideradas barreiras no nosso acesso à saúde, mas estão presentes na infraestrutura em si. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As dificuldades começam a partir do momento que eu saio de casa. Quando eu quero marcar uma consulta, eu digo para o meu despertador me acordar às 4, e nesse horário eu pego a minha bengala e vou atrás do ponto de ônibus. Quando eu entro no ônibus, eu tento me guiar pela quantidade de lombadas que já passou, mas ainda assim, não sei qual é o momento exato para pedir para descer. E quando eu desço, eu sempre preciso me informar novamente. Às vezes, alguma boa alma me ajuda a chegar no destino, mas sempre o meio de locomoção é uma luta para mim. Quando eu chego no hospital, é que o problema começa mesmo. Eis que eu tenho algumas opções. Opção número 1. A desorganização sempre me impede de conseguir minha consulta. Ou opção número 2, sou pedida para voltar para casa. E há ainda a opção de número 3, que é o descaso. Essa é a pior, acredite, mas infelizmente acontece. Nesses momentos eu começo a me perguntar, será que essas pessoas fazem ideia do que eu tenho que passar para chegar aqui? Será que elas imaginam a luta que eu tenho que vencer cada vez que elas me mandam embora, sem mais nem menos? Imagino que não. E se sabem, mas que falta de amor. Existem milhares de outras coisas que eu poderia listar. Mas tudo isso me leva a uma questão. Será que eu deveria estar passando por isso? Afinal, eu sou um ser humano também, que com o tempo aprendeu a viver sem algo que todos têm e que deveria ainda assim ter o direito de ter uma vida plena, mesmo que de uma forma diferente. Uma pena que o mundo, mesmo com tantos olhos saudáveis, não consiga enxergar isso. Ai, gente, dá dor no coração, não dá? Então, vamos dar continuidade à nossa mesa redonda. Agora, o professor Paulo Roberto de Alves Pinho, vulgo professor Pinho, o senhor que vai falar agora. Professor Pinho.
agradecendo a oportunidade de estar aqui e participar da reflexão sobre a preceptoria na formação médica. Agradeci a oportunidade de estar na mesa junto com Botti, Viviane e Odemir para participarmos de um debate sobre nossas concepções enquanto educação médica, e disse que o COBEM tinha feito uma escolha sobre ele existir em tempos de incerteza e que eu me permitia falar que os tempos são de incerteza e são de ousadia também. É este binômio, incerteza e ousadia, que construiu o atual COBEM como um foco de resistência ao desmonte na educação e que nos permite imaginar que nós podemos mais do que oferecer a resistência, oferecer a proposição, ser propositivo para a sociedade e dar a ela uma consciência de seus direitos. É nesse sentido da ousadia que eu me apresento querendo também compartilhar um olhar de quem é esta figura chamada de preceptor. Há um certo vazio, há uma certa confusão nessa visão do preceptor, e eu não quero preencher esse vazio ou essa concepção trazendo a minha visão. Quero apenas oferecer a minha visão ao debate. Não é uma tentativa de resgatar esse espaço e colocar um ponto, mas, ao contrário, é uma vontade, um desejo de contribuir para essa discussão. E quem é esse profissional que nós chamamos de preceptor? Alguém que está habilitado para a prática na qual se deseja fazer uma capacitação. Pode ser médico e pode não ser médico, dependendo de qual prática eu estou me referindo. Se for uma prática assistencial ambulatorial do trabalho médico, certamente é melhor que ele seja um médico. Ele deve estar incorporado e não inserido ao serviço. Ele deve ser parte do serviço ou da academia, mas claramente incorporado ao serviço, com uma capacidade de fazer liderança horizontal e não a de reproduzir os métodos hierárquicos da transferência de conhecimento. Ele deve ter competências pedagógicas, e aí o Botti já antecipou tudo que eu poderia falar. Nossas apresentações, Botti, serão altamente dialógicas, são complementares. E ele precisa de um saber específico. Ele precisa das competências que são necessárias ao processo de ensino-aprendizagem. E precisa reconhecer que o saber técnico que ele possui é indispensável à preceptoria, mas claramente é insuficiente. Ele precisa ter uma capacidade de fazer a relação entre os saberes específicos, que são, em geral, pertinentes à biologia e à própria medicina, com os saberes da psicologia, da sociologia, da economia, da ecologia e com a cultura e arte daquela sociedade na qual ele está inserido. E se ele não for capaz de fazer isso, ele terá uma visão reducionista do seu papel. Ele mesmo se desqualifica. Ele mesmo não faz a contribuição que devia e que a medicina requer dele. Em consequência, ele deve estar comprometido com a formação médica que estão previstas na DCN. Deve ser uma formação crítica, reflexiva, humanística e ética, e isso deve ser um compromisso dele de levar os seus educandos para este tipo de formação. Mais do que um mediador ou um facilitador, ele precisa ser parte da relação entre a educação formativa e a assistência à saúde. Isso a gente vai poder discutir depois, como é que nós podemos passar daquilo que já seria uma grande evolução, levar o professor à condição de mediador e facilitador, para não mais pararmos aí e irmos além e advante, e ele ser parte dessa relação. E deve ser um indutor da educação permanente, transformadora dos processos de trabalho. E aí eu consigo continuar ainda mais, aprofundar ainda mais
nesse campo da ousadia e dizer: ele deve estar comprometido com a construção conjunta do saber, mas não é de qualquer saber que ele deve fazer. Não é suficiente estar na construção compartilhada do saber técnico. Isso é necessário, mas não é suficiente. Bott já abordou isso na apresentação dele e eu quero reforçar. O saber técnico, embora necessário, não responde às demandas do grupo social que nos procura. Isso já passou essa época. Ele precisa estar inserido na construção contínua, dinâmica e colaborativa do saber, que seja socialmente referido e focado nas necessidades coletivas, problematizado como um desafio para criar significado nesse saber. Precisa ser gerador de vínculo entre ele e o educando, entre os educandos e entre a equipe, os membros da equipe de saúde do serviço aonde está ocorrendo essa formação. Precisa ser dialógico com o conhecimento humano para compreender a saúde como direito da cidadania e expostas a vulnerabilidades, que, em sua maioria, são mutáveis. Não cabe a resignação frente aos desafios. Ao contrário, são mutáveis e dependem de nós essa transformação. Isso está coerente com uma visão da formação médica, que deve ser uma construção colaborativa da competência e proficiência para a prática profissional. É aqui que está inserido o profissional preceptor. O preceptor não está dado, ele não tem geração espontânea, ele não surge do nada, ele é o produto das nossas escolhas. E eu vou voltar a essa palavra escolha, porque ela norteia muito do que nós fazemos. Por ora, vamos guardar: preceptor é produto das nossas escolhas. Ao aceitar o preceptor, ele precisa ter uns compromissos com todos nós. E o primeiro deles é aceitar a educação permanente como transformadora. E transformadora do quê? Primeiro, de si mesmo. Ele é um ser mutável continuamente. Segundo, do próprio educando. Terceiro, da equipe multiprofissional, aonde está ocorrendo a formação e não o treinamento do educando. Mas ainda seria insuficiente se parássemos nos três primeiros. Ela precisa ser transformadora dos processos de trabalho, estendermos à comunidade que está sendo atendida e aos colegiados acadêmicos e administrativos. A potência da educação permanente não pode estar restrita única e exclusivamente à formação do educando. Tem muitas faces esse polígono. Assim, a formação do preceptor vai determinar o modelo de educação em saúde e o modelo de assistência à saúde que nós temos expectativa de gerar para a sociedade. É daqui que virá o egresso da formação médica, é daqui que virá a forma de cuidado que a população vai receber a partir dos seus sistemas de saúde. É esta figura central e transformadora que o preceptor ocupa dentro dessa cadeia de atenção. Desse modo, o fator crítico de sucesso para o provimento de recursos humanos na saúde é o preceptor. Nada mais, nada menos da relevância de se tornar o fator determinante da saúde que nós queremos, da educação que nós queremos. Todo investimento nesse preceptor precisa estar feito. E assim, quais são os desafios que estão postos? São três grandes campos de desafios. O primeiro deles, a valorização da preceptoria. O segundo, a formação pedagógica do preceptor. E a terceira, a indução de formação de preceptores, uma vez que preceptor não é um ser dado, é um ser fruto das nossas escolhas e pelas quais temos que trabalhar, temos que construir. Na valorização da preceptoria, eu elenquei alguns pontos, sobretudo, para promover o debate entre nós. Precisamos ter agilidade e autonomia
para que se possa definir localmente o que é valor para o preceptor. Pensar um país da magnitude continental como o nosso e imaginar que no escritório que eu sou capaz de definir o que é valor para esse preceptor, é quase que uma ingenuidade em gestão. Eu preciso conferir ao preceptor a autonomia de que ele me diga o que é valor para ele e como nós podemos buscar e atender esta percepção de valor. Trabalhar com a oferta de oportunidades a esse preceptor. Ele precisa ter eixos nos quais ele possa se localizar e se desenvolver. As oportunidades, elas vão ser trabalhadas e desenvolvidas a partir de um olhar local, e não eu dizer o que é bom ao outro. É preciso que o trabalho do preceptor tenha a infraestrutura capaz da promoção da educação, capaz da promoção da formação. E aí é a formação para a saúde, onde a formação médica é uma grande parte. A gestão da demanda assistencial, que não pode absorver o preceptor de tal ordem que ele não tenha espaço para pensar e promover a educação. Acolher o feedback do preceptor, seja para a gestão da assistência, seja para a gestão da educação. Se eu não faço isso, eu não estou valorizando o preceptor. Se a opinião do preceptor não muda a forma de trabalho, se não muda os processos de operação, a gente não está falando sério ao falar de valorizar a preceptoria. E, é claro, eu preciso de um programa contínuo de desenvolvimento da preceptoria. Não posso fazer desenvolvimento aos saltos e não posso fazer qualquer desenvolvimento. O desenvolvimento não é treinamento em ferramentas. O desenvolvimento é para atender uma determinada intencionalidade da formação. Quando nós falamos em formação pedagógica do preceptor, precisamos repetir incontáveis vezes que há uma diferença entre o saber técnico do saber pedagógico. O saber técnico, em geral, não está questionado. As universidades vivem fazendo provas para cardiologista, gastroenterologista, sou eu, um obstetra, uma ginecologista, mas não quer saber qual é a capacidade que esse saber técnico tem de chegar até o seu aluno, até o seu educando, até o seu discente. Ela não afere isto, não promove isto, frequentemente não desenvolve isso enquanto valor institucional e muito menos olha para o preceptor como uma parte inerente do processo formativo. A ABEM tem um projeto de formação de preceptores. Ela tem protagonismo nesse espaço. Ela não precisa ser o único projeto, mas precisa ser ouvida quando se fala em formação de preceptores. E, é claro, se não precisa ser única, não precisa ser o único projeto, esse projeto deve estar associado em redes colaborativas de programas de formação de preceptores. Não é razoável que coloquemos programas em que eles estejam isoladamente no universo de formação de preceptores. Podemos buscar o sinergismo entre diversos programas e não a competição. Se nós estamos falando que a educação é um espaço colaborativo formativo, também é formativo e colaborativo reunir os programas em torno de um desenvolvimento comum de todos eles, a troca de experiência. Precisamos fortalecer a rede de atenção à saúde. Se sucatearmos o SUS, não teremos formação na rede. Isso tem que estar claro. A rede é formativa a partir de uma norma legal, mas também por uma compreensão do processo de formação. Não é uma obediência heteronômica, é uma obediência porque nós acreditamos na rede como um espaço formativo. E precisamos estimular e induzir a educação permanente e transformadora.
essa educação que tem tendência, que tem intenção, que tem norte, que tem direção e sentido para onde nós queremos que a educação vá. Induzir a formação requer ter um plano de carreira do preceptor. Eu não posso ser eternamente o preceptor que não sou ouvido, que não sou gerente da minha própria carreira, que não tenho um papel de crescimento dentro dessa carreira. Eu preciso ter, sim, uma carreira de preceptor, como eu tenho uma carreira docente, como eu tenho uma carreira ao estar em formação numa graduação médica. É preciso sinalizar com perspectivas de valorização do preceptor. É preciso que isso represente ganho salarial. Nós não estamos falando em sacerdócio, estamos falando de ações profissionalizantes e estruturantes da formação em saúde, da formação de recursos humanos em saúde. Nos ocupa, em particular, a médica, mas não podemos nos restringir à formação médica. É mais do que a formação médica, é a formação em saúde. E isso tem que representar, sim, ganhos salariais adicionais a essa pessoa que se desenvolve como preceptor. E preciso gerar oportunidades que sejam percebidas pelo preceptor como oportunidades de valor. E assim elas precisam estar definidas e escolhidas pelos preceptores. Elas devem ser oportunidades acadêmicas e ser consideradas efetivo exercício da carga horária. Assim como eu tenho tempo livre, tempo preservado, tempo protegido para preparar as minhas aulas, para preparar a minha atividade docente, o preceptor precisa de um comportamento igual e de uma valorização igual. Incentivar e viabilizar a participação em congressos e oficinas, em apoios a projetos dentro dos cenários, transformadores dos cenários de prática, tem que ser um contínuo na vida do preceptor e tem que chegar a ele com suavidade. Eu não posso precisar de um projeto tão elaborado que eu preciso colocar como um obstáculo à participação do preceptor. E é claro que, para alguns, irão almejar a pós-graduação profissionalizante e eu tenho que fazer essa pós-graduação profissionalizante se aproximar do preceptor como um espaço de crescimento desse preceptor. Tudo isso conversa com o conceito de cuidado. O cuidado que já foi visto como um ato e que hoje, felizmente, já se transformou numa atitude. Mas nós estamos falando de tempos de ousadia. Eu entendo que a atitude no cuidado já não atende à demanda da nossa sociedade. E nós precisamos entrar num outro conceito, que é o conceito da cultura do cuidado. Na cultura do cuidado, diversas outras culturas convergem para gerar o cuidado como um todo. Nessa atividade, eu quero dizer, na cultura do cuidado, que ela deve estar presente na relação entre pares, cidadãos, entre grupos sociais e entre estados nacionais. Neste momento, nós vemos alguns estados nacionais dizendo que vão comprar toda a produção de vacina para atender o seu único grupo representado. Será que isso é uma cultura do cuidado? Será que quando nós estamos no consumismo que estamos hoje, nós estamos falando de cuidado com a Mãe Terra? Na cultura do cuidado, a formação médica tem que ter diálogo com essa cultura. E assim nós estamos falando, para terminar, na promoção da equidade e da sustentabilidade. Que quando surge a cidadania, já há um descolamento grande do que foi a nossa existência enquanto espécie humana. Mas isso foi muito pouco, já percebemos que foi pouco e foi preciso introduzir o cuidado enquanto ato. Evoluímos uma barbaridade para o cuidado enquanto atitude e a demanda do momento é o cuidado virar uma cultura social, uma cultura que contemple a todos. Queria, então, no meu último diapositivo,
dizer o que podemos levar dessa quase pretensiosa apresentação. Sim, em todos os nossos atos, atitudes e em cultura, vamos ter 3 perguntas norteadoras para nós. Sim, quais são as nossas escolhas? Quando elegermos essas escolhas, vamos tentar responder a quem estamos servindo. Quando nós estivermos respondendo essa segunda pergunta, vamos nos perguntar: estamos alinhados com a cultura do cuidado? Se formos capazes de responder essas 3 perguntas, vamos seguir. Se ainda não tivermos clareza das respostas, vamos refletir um pouco mais. Vamos buscar os grupos de comunidade de escolhas, comunidades de prática, e vamos crescer juntos. Vamos nos desenvolver para que a gente possa decidir e seguir em frente. A todos que tiveram a paciência de me ouvir, o meu muito, muito obrigado. Quero muito compartilhar com vocês a emoção de estar aqui. Muito obrigada, professor Pinho. Professor Pinho, muito obrigada pela sua fala. Eu que agradeço, professora. Agora nós vamos dar continuidade com nosso médico residente, o médico e mestre em bioética, Odenir Nadalim Júnior. Ok. Acho que deu certo o compartilhamento, né? Bom, agradeço a comissão organizadora do Escobem pelo convite, cumprimento a professora Viviane, que coordena essa mesa, os professores que me antecederam e a todas as pessoas que estão acompanhando essa mesa, essa discussão. Eu acho que a ideia, a proposta da minha participação aqui é fazer essa reflexão da preceptoria a partir da realidade da residência médica, enquanto residente. Então, eu coloquei como título Preceptoria, Desafios e Travessias. Eu acho que nós temos alguns desafios a serem enfrentados e travessias a serem percorridas nessa discussão. E discutir preceptoria é discutir basicamente a essência do que é a residência médica hoje. E a grande pergunta que inicia esse debate é justamente quem é hoje a figura do preceptor e da preceptora. Então, a gente tem que ter, primeiramente, pensar o perfil dos programas de residência médica no nosso país hoje. Há aqueles programas com perfil mais acadêmico e aqueles programas com perfil mais assistencial e aqueles que conseguem transitar bem entre esses 2 campos. O próprio papel do preceptor, existem programas onde preceptor, tutor, mentor, supervisor estão bem estabelecidos, e há outros programas onde esses papéis se confundem e acaba ficando para o preceptor a maioria dessas funções. O mesmo preceptor ele pode ter uma diferente atuação, um diferente papel, a depender do cenário aonde ele está atuando, do nível de atenção na rede de atenção onde ele está colocado. É preciso também pensar, então, um cenário de aprendizagem onde esse preceptor atua. Eu acho que a pandemia ela vem descortinar uma realidade de insuficiência, ou pelo menos de distanciamento da residência médica ainda com os ambientes simulados. Seja as simulações de comunicação, mas também as simulações de habilidade. Vale lembrar que a gente tem no nosso país hoje em torno de 4.600 programas de residência médica, ou seja, 20 vezes mais programas de residência do que escolas médicas, que são os ambientes onde acabam tendo mais contato com esses ambientes de simulação. Então, o desafio que está colocado é também pensar a preceptoria para além do ambiente universitário. E aí a gente tem uma realidade onde muitos programas são, de fato, programas de residência médica, e ainda uma realidade no nosso país onde, na verdade, há muitos residentes em locais de trabalho, não necessariamente com uma preceptoria adequada. E aí a urgência de um debate dessa associação de educação médica, das sociedades de especialidades, dos próprios conselhos de medicina nacional de residência médica, em questionar qual é a formação necessária, qual é a qualificação desse especialista que vai formar outros especialistas.
E aí a gente coloca que hoje se fala em um método de ensino centrado no residente. A gente tem que lembrar que o ensino de adultos ele tem algumas particularidades. O método SPICE coloca justamente o estudante, o residente, no centro desse processo, baseado em problemas, colocado de maneira integrada, sistemático. O próprio ensino de adultos, eu trouxe aqui o FAIR para a gente tentar fazer algumas reflexões. O papel do preceptor a respeito do feedback, ou seja, da devolutiva aos residentes, deixando claro as suas expectativas quanto ao desempenho. Há também a questão da atividade, proporcionar diferentes oportunidades de aprendizagem, envolvendo os residentes no planejamento, corresponsabilizando os residentes na formação. Hoje em dia, cada vez mais, discutir a individualização do processo, então conhecer as necessidades de aprendizagem dos residentes, reconhecer os avanços ao longo do processo, partindo sempre do repertório desse residente. A gente teve nos últimos anos, principalmente nos primeiros 15 anos desse século, uma mudança no perfil dos estudantes dos cursos de graduação em medicina, em parte graças às políticas compensatórias e políticas de incentivo do governo. E agora esses estudantes estão começando a entrar nos programas de residência. No entanto, a gente ainda vê um processo de atraso na entrada dos residentes depois do término da graduação, muito por conta ainda de dívidas e tudo mais. Então, a gente tem um grupo de residentes que entram na residência já tendo uma experiência de trabalho. Isso pode significar vícios de prática ou pelo menos um acúmulo de determinado conhecimento. Então, cada vez menos a gente pode querer pensar a preceptoria como um trabalho homogêneo, onde todo aquele grupo vai partir do mesmo princípio. E há também a importância de discutir a relevância daquilo que se estuda, daquilo que se ensina nos processos de residência. Então, despertando a percepção do porquê deve aprender, um aprendizado significativo e orientado para situações concretas. No ANIT 2013, essa apresentação está disponível online. O professor da Universidade da Holanda, ele fazia um questionamento, uma provocação. No momento em que a gente discute cada vez mais uma medicina baseada em evidências, ele nos questionava aos participantes se a gente levasse a sério as evidências que existem no campo da educação médica, no campo da educação, do ensino, da aprendizagem, qual seria o impacto disso nos nossos programas de formação de residentes, nossos programas de formação de médicos. E eu trouxe aqui a questão da do que a gente sabe hoje em relação aos processos de aprendizagem. Então, cada vez menos efetivo aulas, audiovisuais, demonstrações e cada vez ganhando mais importância, discussões em grupo, a própria prática, o ensinar outros. Então, o papel do preceptor também em capacitar esses residentes para ensinarem outros residentes, os pares, ensinar os internos, pensando que há muita tendência hoje dos egressos dos programas de residência assumirem o papel de preceptoria, então também tendo a residência médica essa função da docência do ensino. Em todo caso, se a gente vai repensar a aprendizagem, repensar o ensino, isso significa repensar o projeto pedagógico no qual as nossas residências estão assentados. E aí a professora Janet Grant, da Universidade de Londres, ela coloca que o projeto, o currículo, ele é um documento ideológico e social que deve refletir as circunstâncias locais e as necessidades da sociedade onde está atuando. Seu modo de construção depende de como aprendem, de como a medicina é praticada, das questões referentes à responsabilidade social, financeira, valores profissionais, culturais e do desenvolvimento do sistema. E aí vale a pena a gente lembrar dessa generosa política pública de saúde que é o SUS, acolhido na Constituição, que tem como função ordenar a formação médica no nosso país. E mais ou menos na linha do que o professor Pinho estava colocando, qual é o papel do preceptor na identificação dessas necessidades de saúde da sociedade, como orientador da elaboração e execução dos programas? Então, a gente pensar também o papel da ecologia dos cuidados em saúde. A gente nem sempre pode aprender em determinado cenário e praticar em outro cenário.
Isso traz um impacto, muitas vezes, de intervenções desnecessárias, gerando custos ao sistema, gerando riscos a pacientes. Então, um preceptor, ao pensar a distribuição de estágios e rodízios, tem que ter consciência de quais são as necessidades daquela comunidade, qual a incidência, a prevalência, os índices de mortalidade, de morbidade de determinada doença. Então, a gente tem a residência médica como um modificador do modelo de saúde de determinada comunidade. A residência ela também presta um serviço à sociedade, à comunidade, trazendo um impacto no próprio sistema. E na medida que a gente pensa que os órgãos de fiscalização das residências exigiriam, né, deveriam exigir pelo menos uma infraestrutura adequada, equipamentos, recursos humanos, financeiros, supervisão, isso vai melhorando o sistema. Mas o contrário também é verdadeiro. Há um impacto do sistema na formação dos residentes. Então, normalmente a gente discute preceptoria, fala da necessidade do investimento, da qualificação do preceptor, mas a gente esquece que o sistema está sucateado. E isso é muito difícil, porque se a gente pega o mesmo preceptor e o mesmo residente, coloca eles num cenário de prática aqui na cidade de São Paulo, e pega esse mesmo preceptor e esse mesmo residente, coloca eles no interior da Bahia, no interior do Paraná, no interior de Goiás, a formação vai ser outra. Então, há na formação médica algo que vai muito além da competência do próprio preceptor, relacionado ao sistema de saúde e também à equipe de saúde na qual está colocado. Então, por exemplo, no meu caso da medicina de família, você pode ter o melhor preceptor, mas qual que é a qualidade da enfermeira da equipe, dos agentes comunitários? Qual que é o grau de compreensão, de integração, ensino e serviço que a gerente da unidade de saúde, do distrito sanitário vai ter em relação à residência? Eu acho legal pensar que a experiência do Hospital Santa Marcelina, a residência de medicina de família e comunidade, ela surge em 93, no momento onde estava se reestruturando a atenção primária à saúde na Zona Leste de São Paulo. Tanto que no ano seguinte vem para o Brasil a irmã Monique, que acaba liderando, fazendo esse processo de reestruturação das redes de atenção aqui na Zona Leste. E é desse processo de melhoria do sistema que, consequentemente, naturalmente, vão se ampliando as vagas de residência no programa, vão surgindo outros programas dentro do hospital. Então, existe um movimento paralelo de retroalimentação. À medida que a gente vai qualificando o sistema, a gente vai qualificando a residência, a preceptoria, e vice-versa. Em todo caso, cabe, então, ao preceptor possuir essa competência relacionada às necessidades do sistema, às diretrizes das especialidades na qual ele se insere, pensando na formação desse profissional, desse egresso que a gente quer. Eu gosto muito desse modelo que a PUC do Paraná adaptou, do ensino por competências. Então, pensando o saber agir, né, a atitude médica, ela vai depender de um saber, de uma sólida base teórica, também de um saber fazer. Eu acho que a preceptoria, em geral, se preocupa bastante com essa sólida base teórica, com o saber fazer, mas também é papel da preceptoria o saber ser. Então, ser autônomo, ter senso crítico, ser cooperativo, dedicado, dentro de um modelo que preza uma aprendizagem ativa e coloca o estudante, o residente no centro desse objetivo. Então, quem é esse cidadão? Quem é esse médico que a DCN coloca? Qual é o objetivo da preceptoria, do trabalho da preceptoria? Então, esse perfil de egresso de especialista, com perspectiva interprofissional, com visão humanista, de integralidade do cuidado, consciente de seu papel, que possa trabalhar na assistência, ensino, pesquisa e gestão. Pensar o perfil do egresso a partir de um trabalho de preceptoria é fazer aquele questionamento de para que então serve o nosso conhecimento. Será que o médico que o preceptor quer é o médico que o preceptor forma? E o médico que o preceptor forma é o médico que a sociedade precisa? Como, então, o preceptor vai conseguir fazer essa intersecção? E daí está colocado, dentro do processo de formação e serviço,
justamente essa atividade de supervisão direta das atividades práticas de maneira progressiva, priorizando uma medicina de excelência, uma medicina baseada em evidências, prezando pela segurança de pacientes. Acho que isso é um papel super importante da preceptoria. Quando a gente fala em saber ser, a gente está falando do profissionalismo. Então, qual que é o papel do preceptor e da preceptora na formação da identidade profissional do residente, do médico, na formação da identidade moral desse profissional? Hoje a gente tem, dentro da bioética, uma discussão muito importante de superar aquela formação deontológica que acaba se reproduzindo na graduação, se reproduzindo nas residências, e pensar o médico capacitado de fazer um exercício deliberativo. Então, sei lá, pensando na própria pandemia, quando o residente recebe aquele paciente pedindo para prescrever hidroxicloroquina, ou aquele paciente com sintoma respiratório que se recusa a usar uma máscara, como que a preceptoria vai ajudar o médico residente a oferecer uma resposta a essas situações concretas, aos dilemas da profissão médica, de uma maneira não simplesmente baseada em códigos de conduta, que muitas vezes são insuficientes, mas ensinar o médico um exercício deliberativo, baseado nessa ética das relações, nessa ética interprofissional, nessa ética do cuidado, que o professor Pinho colocava, né, como uma cultura do cuidado. E pensar a cultura do cuidado é pensar também o cuidado de quem cuida. Então, como último ponto que eu queria trazer aqui é justamente qual o impacto da preceptoria na qualidade de vida dos residentes. Então, esse estudo conduzido aqui no Grupo Veras, em São Paulo, mostrou que há, inclusive, diferença, ainda uma questão de gênero muito importante na qualidade de vida de residentes. Outros estudos mostram o grau de despersonalização que o residente vai assumindo ao longo da sua formação, seja por o preceptor muitas vezes não estar atento às leis vigentes, à carga horária, há ainda muito assédio moral nas relações entre preceptores e residentes. E qual é o papel, então, da instituição em oferecer um suporte para essa residência, né, como programas de tutoria, de mentoria? Acho que a ideia é a gente abrir para discussão e pensar outros pontos, outras questões, mas, em todo caso, pensar a preceptoria hoje é entender que existem diversos desafios e travessias que estão colocadas. Então, eu termino com essa frase do Guimarães Rosa, que diz que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Agradeço. Obrigada, Odenir. E como o professor Pinho falou, são as escolhas, né? São as escolhas que nós fazemos. Então, gente, é complexo. A gente avaliando isso tudo que está sendo dito, a gente vai vendo como que é complexa a posição do preceptor, né? A postura do preceptor, a relação que o preceptor tem que ter com os alunos, o conhecimento, tudo é muita responsabilidade. Enquanto nós vamos estar pensando nas questões que nós vamos estar fazendo, que vocês vão estar fazendo aqui para a equipe que está na mesa, nós vamos assistir mais um vídeo agora, mais uma gota de cultura, que vai ser 1 minuto de poesia, tá? Há muitos milagres nos gestos mais banais, nos gestos miúdos, que únicos nunca serão iguais. Todos os dias refazer a vida, no mordidura lenta, como quando construíam catedrais. Ajeitar os lençóis e os restos da noite dos sonhos que ainda se escondem em suas dobras. Acolher a luz do dia, deixando que flutue sobre a pele. Varrer, lavar, limpar os restos. E, para todos os gestos, o corpo precisa estar vivo, em pleno funcionamento. Milagre sobre milagre. A mão obedece à mente. Há uma voz que ordena, como um sol.
tristeza ou alegria. É preciso escolher na paleta dos sentimentos. Gente, dando continuidade agora, nós vamos para a nossa mesa redonda, nós vamos para os debates, né? A gente tem aqui uma pergunta do professor Lucas Rios, ou doutor Lucas Rios, eu não sei, não tenho a designação, mas é do Lucas. Qual dos saberes o preceptor deve hierarquizar? O técnico referente à área médica ou o focado na visão crítica social? Em alguns rodízios, é difícil abarcar todas as áreas. Qual dos professores que querem responder? Eu acho que seria o primeiro. Alguém quer falar? Eu posso responder, professora. Então, professor Pinho. Tem 2.500 anos que a gente pensou sobre isso e definiu que o equilíbrio era essa resposta. O valor médio, o que é a justa medida. A justa medida é equilibrar o saber técnico e dar a ele a relação com os demais saberes. Não tem como eu desconectar, porque eu posso fazer uma aberração. Eu acabo tendo pessoas que são exímias no saber técnico, mas que não conseguem perceber a dor de uma pessoa. E isso pode levar a distorções, seja na formação, seja na competência do atendimento, que faz com que a demanda hoje não esteja atendida. A demanda não é mais eu saber qual é o valor da enzima que indica o infarto agudo do miocárdio. Eu preciso desse saber, ele não pode ser subestimado, mas ele não dá conta do meu adoecer e das minhas necessidades. Para que eu tenha uma evolução mais satisfatória, eu tenho que compreender crítica e reflexivamente todas as áreas do saber. Eu tenho que pensar fora da medicina como uma demanda que o grupo que adoece traz hoje. Eu tenho que entender que este adoecer está determinado por uma série de outras práticas e, se eu quero interrompê-lo na sociedade, eu vou ter que intervir nessas outras práticas. Então, eu digo, a justa medida é o equilíbrio entre os diversos saberes. E eu precisarei estar atento a todas essas facetas. Pensando no formato do polígono, mesmo que um polígono irregular, eu tenho várias interfaces com as quais eu preciso obrigatoriamente interagir. E aí esse é um processo contínuo de desenvolvimento. Desenvolvimento do educando, mas também do educador. É preciso o educador se colocar na posição de educando continuamente e aprender com seu próprio educando, aprender com seu próprio paciente, aprender com a sua equipe multiprofissional. Nós não vamos nos desenvolver isoladamente. Eu acho que, ainda olhar para o professor como facilitador e mediador, ainda que seja uma virtude para o formato hierárquico assimétrico prévio, ele está perdendo espaço para um professor que aprende junto e não faz a mediação do aprender. Muito obrigada. Obrigada, professor Pinho. Pode falar, Borges. Achei perfeito o que o Pinho colocou e queria completar só que exatamente esse equilíbrio entre saber técnico e saber ético, né, o saber político-cultural, é exatamente o que define o papel do preceptor, né? O que define o que é ser preceptor. A gente sabe, como o Lucas perguntou aí, que não é fácil, exatamente, é complexo, né? E por isso aquela imagem lá do violinista no telhado, é exatamente isso, né? É muito complexo, a gente tem que olhar para todos os saberes, na verdade. E essa é a definição do preceptor, né? Que faz essa função, que exerce essa função complexa
buscando, é óbvio que é exatamente isso que o Pinho comentou, né? Aprendendo a cada dia como desenvolver nele e em quem está aprendendo as habilidades técnicas, éticas, relacionais, que são tão importantes. Então, assim, eu acho que eu só queria completar nesse sentido que isso é o que define o preceptor, né? E que também é complexo. E eu colocaria aí que vai ser o exemplo que ele vai estar dando, que vai estar formando esse aluno, que vai estar fazendo esse passarinho voar. Não é mesmo, Sérgio? Né, Bote? Isso aí. Isso aí. Tá? Gente, agora nós temos... Isso a gente pode chamar da coerência entre o discurso e a prática, que é quem dá robustez. Exato. Você quer falar, Denis? Não, eu acho que quando a gente pensa na competência do médico, do profissional que precisa saber fazer, mas também precisa saber ser o equilíbrio entre esses pontos, vão ser estabelecidos também com a reestruturação dos programas de residência a partir do ensino por competências, mas eu acho que nesse COBEM mesmo vai ter espaço para discussão de competências e avaliação na residência médica. Mas à medida que a gente vai estabelecendo quais as competências que aquele estágio, que aquele rodízio, que aquele momento, aquele residente necessita, a gente vai conseguindo encontrar o equilíbrio entre o saber técnico, o saber prático e o saber ético. Tá. Agora a gente tem um comentário e duas questões da minha querida Andréia Taborda, minha colega Fainer. Aqui, a Andréia comentou: as atribuições do preceptor ainda são pouco entendidas pelos gestores de serviço. Como vocês têm levantado os preceptores no serviço? Como os gestores do serviço entendem a preceptoria? E tem a segunda pergunta dela: como se tem trabalhado a formação de preceptores na residência, visto que muitos residentes, após encerrar a residência, se interessam pela preceptoria? Tá? Quem que escolhe para falar, gente? Posso novamente. Então vamos. É bom que os três falam. Vamos lá, Pinho. Posso começar. A nossa realidade está inserida no mundo. Todas as contradições que tem no mundo tem ao meu redor. Não adianta as coisas que eu penso, porque eu não transformei o mundo. A gente vive um espaço de contradição. No meu próprio serviço, no próprio espaço onde eu estou inserido, a dicotomia professor-preceptor, ela é hegemônica, e é hegemônica a hierarquização do professor para o preceptor. Tudo isso que eu falei, eu não consegui transformar em realidade dentro do meu serviço. Não digo dentro da minha escola, porque isso é inatingível. Eu digo dentro do meu serviço, do meu espaço único, em que somos pouco mais de 20, ainda temos grandes divergências. Se eu vou para a rede, a divergência é ainda maior. Mas esse é um processo de conquista. É um processo de botar novos alinhados. A gente conseguiu expandir e hoje nós não somos tão poucos. Somos minoritários, somos minorias, mas já não somos tão poucos. E esse processo, com esse congresso, com outros congressos iguais, onde a gente tiver espaço para falar em cultura do cuidado, em formação médica, em formação por competência e proficiência, a gente vai avançar. Vai conquistar 1, vai conquistar 2, 3, até que a gente vai conquistar de 10 em 10, de 15 em 15. Esse é o avançar. Infelizmente, a gente está num momento de retrocesso, a gente está perdendo. A gente não está avançando, mas a maré do mar, ela diz para nós que virá novamente a maré enchente. O mar não vai esvaziar. Ele está na maré vazante, mas ele vai encher e eu não vou perder a fé que ele vai encher. E vou estar a 4 ventos, como disse lá o Camões, cantando como o engenho e a arte permitirem, divulgando os grandes fatos. E aqui fazendo a defesa daquela educação que eu tanto creio e que muitos iguais acreditam.
Nós não estamos sozinhos. Nós estamos num processo e, como processo, ele tem a sua lentidão, ele tem a sua dinâmica, ele tem a sua velocidade e tem seus retrocessos. Hoje é um momento doído, mas vai deixar de ser. O mar vai encher novamente, não tenham dúvidas. Desde que o mundo é mundo, ele esvazia e ele enche. Ele vai encher de novo. Bote. Não tem nada a acrescentar. Eu acho só que realmente é essa a dificuldade, né? Ela fala aí sobre os gestores. Tem gestores que, como nós, né, se a gente tem dúvida, tem gestores que desconhecem completamente a questão de preceptor. Eu tenho visto também, como o Plínio falou, né, no mais próximo de mim, o que eu tenho visto é exatamente não reconhecimento, não identificação da função, mas a gente está junto, né? Quantas pessoas pensam diferentes, quantas pessoas estão nesse voo aí, como eu trouxe. Então, assim, é possível, e mais do que nunca, né? Assim, a gente relembrar, é o que eu tenho falado muito. A gente sabe como é. A gente sabe como é ser preceptor. Claro que sabemos, nós somos preceptores, né? Então, isso é o principal, né? Isso é o principal. Agora, realmente, os gestores, assim, a gente sabe que a maré não está para peixe. Pois é. Eu acho que tem uma questão também institucional importante dos supervisores dos programas, ou mesmo de quem pensa a estruturação das residências médicas hoje. O professor Pinho colocou muito bem isso, em questão de plano de carreira, ganho salarial adicional, pensar naquelas residências que estão relacionadas, o preceptor também está em ambiente de universitário, questão de compensação de horas. Então, existem diversas estratégias que as instituições podem começar a assumir, valorizando a figura da preceptoria, o papel da preceptoria, e dando força para esse movimento. Com relação à outra pergunta que fizeram em relação ao papel da docência, dos egressos que saem da residência e tem interesse um trabalho de preceptoria, eu acho que isso varia muito também dos modelos, dos perfis de residência que estão colocados. Então, vão ter aquelas residências em ambientes mais acadêmicos, ligados a instituições de ensino, onde talvez isso seja mais fácil. Há aqueles programas que estão ainda ligados mais às instituições de saúde, então, onde há talvez mais dificuldade em encontrar esse equilíbrio entre ensino e serviço. A discussão da integração ensino-serviço na comunidade, nos equipamentos do sistema de saúde, seja do SUS ou mesmo suplementar, é um desafio que precisa ser melhor entendido para a gente pensar os cenários de aprendizagem da residência e, consequentemente, o impacto que isso vai trazer na formação daquele médico. E nesse sentido, foi bom você ter lembrado, a Comissão Nacional de Residência Médica, há muito tempo, ela desenvolveu, né, uma ferramenta para os programas poderem utilizar, né? E foi muito mal entendida essa ferramenta. Existe na comissão, nas leis da residência médica, o ano adicional. E o ano adicional de qualquer programa, principalmente dos programas de áreas gerais, ele teria esse foco de aprendizagem, do residente como preceptor, né? E o que as pessoas têm feito com esse ano adicional? Elas deturpam o ano adicional como um ano especializando em alguma área específica do programa de residência, o que é proibido pela legislação, né? O ano adicional ele não pode ser uma hiperespecialização na área. Então, ele é feito, o ano adicional, exatamente com esse sentido, para dar um sentido de ensino àquele programa de residência. Então, os programas de residência que têm interesse, né, e aí você lembrou bem, qualquer programa pode lançar a mão desse dispositivo, dessa ferramenta, que ajudaria muito nesse sentido. Nós ainda temos mais 2 perguntas. Aqui, a Lia Márcia Cruz da Silveira. O que é necessário para instituir na formação a cultura do cuidado? Esse é para o professor Pinho, né?
Acho que a primeira coisa ali, obrigado pela pergunta, mas a primeira coisa é que cuidado seja valor. Cuidado não é valor. A relação intrainstitucional é profundamente assimétrica. É difícil na assimetria a gente falar de cuidado. Então, tudo começaria para a gente colocar o professor como um ser que está em desenvolvimento e pode aprender com seu educando. A segunda coisa é de que o paciente também poderia ter uma ação, poderia e pode e tem, uma ação que também seja educativa sobre a equipe, sobre os cuidados. Eu acho que se a gente não fizer o cuidado ser valor institucional e para ele convergir as nossas ações, nós não vamos ter o desenvolvimento do cuidado. Cuidado precisa ser transformado em cultura, onde todas as nossas ações convergem para a cultura do cuidado. A cultura do encontro, que agora está tão falada, incluindo o próprio Papa, e que faz uma divulgação maciça, ela está inserida na relação com o cuidado, com a cultura do cuidado. O cuidado ecológico que nós precisamos ter com o planeta, ela está dentro da formação médica e dentro da cultura do cuidado. Acho que o cuidado tem que se transformar em valor e tem que ser compreendido como um valor para o qual todas as nossas ações conversam e convergem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que isso vai muito... Desculpa, Deni, pode falar. Só comentar também, pensando talvez naquele paradigma mais hegemônico o paradigma biomédico, justamente a ética do cuidado, as relações do cuidado, a cultura do cuidado vem como uma proposta de humanizar as relações entre profissionais, a relação do profissional de saúde com a pessoa enferma, com a comunidade, criando aí novas estratégias mesmo de discurso dentro do ambiente de saúde e estabelecendo um cuidado centrado na pessoa, sensível culturalmente, com competência cultural. Então, acho que esse processo de pensar a cultura do cuidado é pensar justamente o processo de formação e quem é a pessoa, quem é o médico que a gente quer formar, o profissional que a gente quer formar e o papel dele nesse modelo de rede de atenção. Uhum, tá certo. Nós temos agora a última pergunta, até pelo adiantar da hora, gente. É de uma outra querida minha, Ana Cláudia Chazan, amiga Pfimer. Tem um monte aqui. E quem dá suporte para a dupla preceptor-residente? É a pergunta. Quem dá o suporte para a dupla preceptor-residente? Hein, gente, rede. Na experiência de vocês, seria a rede, né? Mas... A rede de formação. Se está em equipe, a própria rede constrói esse apoio. É isso que a gente vai precisar perceber. Quando nós estamos falando do preceptor e o residente, ele tem mais do que isto. Ele tem uma rede de formação. E essa rede se apoia mutuamente, se desenvolve em conjunto. A gente tem que ter a capacidade institucional de permitir a autonomia e a agilidade desses grupos agirem com aquilo que é valor local. A gente não tem como ficar imaginando agora um supervisor do supervisor, uma cadeia hierárquica, porque a gente está falando de lideranças horizontais. Nós estamos em desenvolvimento entre pares. E aí a gente não tem mais a figura preceptor-residente, mas sim a figura de uma equipe que se desenvolve para produzir o cuidado. Todas as ações são para esse cuidado. O desenvolvimento técnico eu domino mais, eu posso agregar mais. Mas, por exemplo, na minha relação com os residentes, muitas vezes eles trazem informações técnicas que eu não disponho. Informações técnicas que 40 anos depois eu não disponho. Eu as incorporo e relaciono com outros saberes. E eu estou fazendo a minha contribuição ao trabalho em grupo. Excelente. E esse grupo está fazendo a contribuição deles à minha contínua formação.
Então, esse processo ocorre tão naturalmente que a gente não percebe a autoria, percebe a construção do todo, mas não tem o Pinho falou isso ou aquilo, ou quem falou foi a fulana ou o cicrano. Então, acho que a rede é a rede de apoio, é a rede de formação e é a rede que apoia. Excelente. Bote, quer acrescentar alguma coisa? Não, tá ótimo. Adorei isso aí. E é exatamente isso. A rede é o grande apoio. É o que tem que dar o apoio, né? O Denis, quer acrescentar alguma coisa? Não, só reforçar o papel desse processo como um papel educativo, educacional, e não só de assistência. Então, quando a gente pensa que isso é um processo educacional, essas redes de apoio vão fazer mais sentido dentro da estrutura. Então, gente, caminhando agora para o nosso finalzinho, o que eu acho é que o preceptor tem que ser mais valorizado, não é mesmo? A gente sabe que o preceptor é aquele que faz a escolha de ser preceptor porque gosta do que faz e porque gosta de ensinar. Se ele não tiver essas duas opções, se ele não tiver esses dois valores, ele não serve para ser preceptor. Então, é um papel super importante, é importante para esse nosso aluno que está saindo da formação, que está sendo jogado na vida, é ele que vai estar dando aquele suporte para aquele aluno, para aquele egresso, está fazendo as opções dele, para aquele que está em formação, está fazendo as opções, as escolhas. Então, é um papel super importante. E é isso que a gente tem que ver e tornar essa situação do preceptor como uma situação mais reconhecida dentro do meio médico, certo? Gente, eu vou agradecer muito a participação de vocês três, do professor Pinho, do professor Bote, do Odenir, e todos vocês que participaram aqui da audiência. Muito obrigada. E obrigada a ABEM por estar nos proporcionando esse congresso que está ótimo. Não é, gente? Um abração para todos vocês e vamos continuar nas outras salas. Muito obrigada, gente. Obrigado. Obrigado, Bote. Obrigado, Viviane. Obrigado, Odemir. Obrigada a todos vocês.